Hoje sei porque vivo, é porque Cristo vive em mim. Tenho graça e favor, um milagre eu sou. A morte não é o meu fim. Fala, pessoas, aqui é o Andy Moura. Roda a vinheta. Somente a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra sempre me mostra a verdade, o caminho que eu devo seguir. Muitas pessoas, questionam se existe vida após a morte. Muitas pessoas acham que a vida é esse universo que nós vivemos aqui na Terra. Mas a Bíblia nos comprova ao contrário, de que existe vida após a morte. E de que existe dois caminhos, um caminho que leva ao céu e um caminho que leva ao inferno. E o Senhor Deus tem dado a cada ser humano o livre-arbítrio, Você pode optar, você pode escolher o caminho que você quer seguir, E nós vamos ver um pouco mais, com base bíblica, o que nós devemos fazer, o que é o melhor, para nós alcançarmos a vida eterna com Cristo. Eu vou estar falando aqui hoje sobre um tema, na verdade, que muitas pessoas nem gostam tanto de falar, que é sobre a morte, Nós sabemos que a morte é um castigo que veio através do pecado, Assim, quando o pecado entrou no mundo, veio como consequência a morte, Porque Deus criou o ser humano para viver eternamente ali no paraíso, no Jardim do Éden. Segundo a enciclopédia online Wikipédia, o Dia dos Mortos, ou o Dia de Finados, é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro, logo a seguir no Dia de Todos os Santos. Desde o século II, os cristãos rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires, para rezar pelos que morreram. O Brasil, por ser um país predominantemente católico, adotou essa data como feriado nacional. Os protestantes e evangélicos não recomendam a oração pelos santos, porque essa doutrina é desprovida de apoio bíblico. Já os católicos afirmam haver respaldo no livro de 2 Macabeus, 12, do 43 ao 46. Mas a canonicidade desse livro não é reconhecida pela maioria das religiões cristãs. Então, nós entendemos o porquê dessa data, O porquê de muitas pessoas visitarem os túmulos, dos mortos, rezarem lá, colocarem flores, homenagearem os mortos, mas não tem respaldo nenhum bíblico, Nós vemos que a Bíblia fala totalmente ao contrário, que depois da morte segue-se o juízo, Vamos ver o que diz em Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então aqui nós vemos, nesse versículo, que esse versículo é claro, O escritor de Hebreus fala para nós que está sujeito, ao homem morrer uma só vez. Então tem muitas teorias, tem muitas seitas, muitas heresias aí fora, muitos ensinos, estudos errados, que são heresias, porque é totalmente fora da palavra de Deus, que diz que o homem, que o ser humano morre, depois ele volta reencarnando numa forma de um animal, numa forma de uma outra criatura, que seja, mas nós vemos que não,
que o escritor de Hebreus aqui nos garante, né, pela palavra de Deus, que o homem está sujeito a morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois disso, tudo que o homem plantou, né, aqui nessa terra, ele vai colher na vida eterna. Se ele escolheu viver com Cristo, ele vai ter uma vida eterna com Cristo, né, vivendo para sempre ao lado de Jesus lá no céu. Mas se ele escolheu uma vida errada aqui nesse mundo, né, ele fez tudo que é contrário à palavra de Deus, né, e tudo que Satanás tem regido neste mundo, né, como roubar, como mentir, como prostituir e tudo mais, né? Então, se ele fez alguma dessas coisas, há condenação para ele, né? A vida eterna para ele não vai ser com Cristo, mas vai ser no inferno, né? Porque nós conhecemos um versículo, né, em Apocalipse, eu vou ler com vocês, em Apocalipse que é bem claro, né? Que fala a classificação das pessoas que vão ficar de fora dos céus, né? É uma realidade, muitas pessoas não querem ouvir a verdade, né? Não querem saber disso, né? Não querem pensar que tudo que nós fazemos aqui na terra vai refletir lá na eternidade. Mas é uma grande verdade, né? Vamos ver o que está escrito em Apocalipse. É o livro das Revelações, que foi escrito por João, um apóstolo de Cristo, quando ele estava preso na ilha de Patmos, né? Por pregar o Evangelho de Cristo. Ele teve as visões naquela ilha, né? E é o livro de Apocalipse que ele escreveu, eram cartas, né, que ele mandava para as igrejas. Apocalipse 22, e o versículo 15 diz: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, aqui nós vemos que são palavras de Jesus, né, que foram escritas por João. Mas Jesus apareceu para ele, né, e revelou para ele as coisas que haveriam de acontecer, né, que haviam de acontecer. E aqui ele disse a classificação aqui daqueles que ficarão de fora, né? Então é a Bíblia, né? Não é a minha pessoa, não é nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder religioso que está dizendo que isso é verdade, mas sim a palavra de Deus que diz, né? Então nós acreditamos que para entrar no céu precisa ser puro, precisa ser limpo, né? De toda impureza, de todo pecado, de toda iniquidade, tudo aquilo que é contrária à vontade de Deus, né? Porque pode ser apenas uma mentira, né? Muitas pessoas falam, muitas pessoas mentem, né? Para um benefício próprio, para se dar bem em alguma ocasião, em algum momento da vida, né? Em alguma situação, melhor dizendo, né? E fala que é apenas uma mentirinha, né? Uma meia verdade, mas aqui a Bíblia afirma que o mentiroso não herdará o reino dos céus, né? Então aqui fala que vai ficar de fora, junto com os feiticeiros, com os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, né? Muitas pessoas amam mentir, né? Eles já não conseguem mais falar a verdade porque acostumaram tanto com essa prática, né? Horrível, né? Então todo ser humano, né? Ele é convidado a vir conhecer Jesus. Jesus ele convida, né? Ele diz: vinde a mim, venham todos que estáis cansados e oprimidos. Ele diz que ele aliviará. Então o convite de salvação é para todos, né? Não tem uma classificação de pessoas apenas, mas Jesus morreu por todos. Mas infelizmente não vai ser todos que vão ser salvos, porque muitos não querem dar ouvido ao Evangelho, né? Muitos acham cafonice, né? Muitos acham que isso é coisa de pessoas de mais idade, que ele é jovem, ele tem que curtir, né? Ele tem que sair, ele tem que fazer o que quiser, e que a vida é isso mesmo, e que tem que viver, e nem se preocupa com a eternidade. Mas a Bíblia diz que tem uma eternidade que nós temos que nos preocupar, né? Que nós possamos pensar o que nós
onde estaremos nós na eternidade, depois que partirmos dessa vida. Porque assim como nós nascemos um dia vamos morrer também, né? Deus, Ele sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. No Salmo 139 diz que Ele sonda e conhece o nosso coração antes de uma palavra vir na nossa boca, diz que Ele sabe, né? Então Ele sabe de tudo. E com certeza Ele já sabia antes da nossa concepção, antes de nós nos formarmos no ventre da nossa mãe, antes dos nossos ossos se formarem, né? O Senhor já nos conhecia. Então, Ele já sabia o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. Isso é uma coisa que não tem como fugir, que nós possamos nos preocupar, né, com a eternidade. Então, vamos ver um versículo que fala sobre isso, sobre o ser humano se preparar enquanto está vivo, porque depois da morte não adianta mais querer a salvação em Cristo Jesus, porque daí já é tarde demais, né? Enquanto ele tem vida, ele tem como decidir se ele vai servir a Cristo ou não. Vamos ver em 1 João 5, do 11 ao 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então esse versículo está bem claro, né? Se você quer morar um dia nos céus, né? Se você quer viver eternamente com Cristo, você precisa acreditar no Filho, ou seja, acreditar em Cristo para obter a vida eterna. Porque é somente desta forma que você pode ser salvo. Não é por nenhum outro nome de nenhum ser que já pisou aqui na terra, por mais santo que pareça que ele tenha sido um dia. Mas não é por um nome de nenhum homem que pisou aqui na terra, a não ser Jesus Cristo, porque Ele era 100% homem e 100% Deus, né? E Ele desfez da sua glória, da sua majestade, se tornou carne, né? Habitou entre nós e morreu naquela cruz, nos garantindo a morte dele, nos garantiu vida eterna com Ele para sempre. Vamos ver um versículo também em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 18, que vai falar sobre aqueles que já morreram em Cristo, né? Aqueles que nessa terra, né, eles serviam a Cristo, né? Eles entregaram a vida a Jesus e morreram, né? E já não estão mais entre nós. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre aqueles que já morreram em Cristo. Vamos ver o que diz nesse versículo então. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, aqui nós sabemos que se a morte não chegar para nós, que nós possamos continuar servindo a Jesus até o dia da vinda dele, porque a vinda dele é real, né? A palavra de Deus nos garante isso, né? E no último versículo aqui disse: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, é isso que eu estou fazendo, é isso que a Igreja de Cristo deve fazer, né? É consolar com as palavras de que Jesus voltará, de que Ele breve virá e de que toda dor, todo sofrimento, toda enfermidade um dia terá fim nas nossas vidas. E nós seremos transformados, né? Aquele que estiver vivo, diz a palavra de Deus, que o seu corpo será transformado em um corpo de glória e encontrará com Jesus nos ares, né? Onde Ele virá como noivo, né? Recebe a sua noiva. Nós, como a Igreja de Cristo, né? O povo de Deus é a Igreja de Cristo. Seremos recebidos por Jesus, como a noiva é recebida pelo noivo, para as bodas do Cordeiro, né? Que acontecerá lá nos céus, né? Que nós possamos nos reencontrar nesse dia. Todos nós que acreditamos em Jesus, estamos negando a nós mesmos, né? ao nosso ego, a nossa vontade para viver a vontade, a direção de Cristo. Depois que a pessoa
desce à sepultura, já não tem mais nada a fazer. Hebreus 9, do 27. Foi o que eu li no começo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Daí já não tem mais o que fazer, né? Se a pessoa não quer Jesus aqui nessa terra, então se ele morrer dessa forma, com esse pensamento, infelizmente, o que o aguarda na eternidade é um inferno. O Senhor Deus, Ele criou o inferno como castigo eterno para Satanás e os seus anjos. Mas nós vemos que todo aquele que tem feito a vontade de Satanás, infelizmente vai para o mesmo lugar que Deus preparou para Satanás e os seus anjos. Então nós vemos que para ser salvo é preciso crer no Filho de Deus, crer em Jesus Cristo. Em Romanos 3, 23 e 24 fala sobre isso. Vamos ver o que está escrito. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui fala, todos pecaram, ou seja, não ficou nenhum homem na terra que não tenha pecado, né? Mas todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas com a vinda de Jesus a essa terra, né? Com o plano de salvação que Ele nos trouxe, Ele mudou a nossa história, porque todos nós caminhávamos para a perdição eterna. Mas Ele mudou tudo isso quando Ele se entregou naquela cruz, né? Sem dever, sem ter pecado, sem ter culpa, mas Ele se entregou por amor. E nós somos justificados por Ele, né? E aqui fala gratuitamente, né? Foi de graça. Para nós não custou nada, mas para Jesus custou um preço alto, preço de sangue, né? O sangue dele naquela cruz. Então, para ser salvos, é preciso crer, e agora nós vamos ver que é preciso confessar a sua condição de pecaminosa. Vamos ver em 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, que nós possamos ter a coragem de admitir os nossos erros, principalmente para Deus, né? E Ele só vai nos ajudar se nós quisermos, Ele não nos obriga a isso, mas que nós possamos confessar a Ele todos os nossos pecados, né? Tudo aquilo que nos prende, que nos impede de ser salvos. E o restante do versículo fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então creia no nome de Jesus e receba o perdão que vem dele. Um versículo aqui em Eclesiastes 9, 5 e 6, que vai falar que os mortos estão inconscientes, que não sabem coisa alguma e que eles não pensam, eles não agem mais, porque eles já estão mortos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então aqui nós conseguimos entender bem claramente, nós entendemos que depois que a pessoa morre, ele já não consegue mais ter ação nenhuma, né? Ele não consegue reverter o que ele fez de errado aqui nessa terra. Porque daí tem uma separação, né? A Bíblia nos garante que aquele que morreu não volta mais, né? Como muitas pessoas acreditam, né? E diz que vem pessoas, entes queridos que já morreram. Mas a Bíblia afirma que para onde eles foram, eles estão aguardando o juízo, né? Que é o juízo final, né? Que vai declarar se ele vai para o inferno ou para o céu. Aquele que morre com Cristo vai para o paraíso, que é um lugar de descanso. Ainda não é o céu, né? Mas é um lugar de descanso. Nós temos um exemplo disso, que Jesus falou para o ladrão da cruz, né? Jesus não disse para ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus não falou para ele, hoje estarás comigo no céu, mas Jesus falou sobre o paraíso. Vamos ver o que Jesus falou para ele. Lucas 23, 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, ó Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui, esse versículo aqui, nós vemos que Jesus falou sobre o paraíso, né, que é o lugar de descanso, onde os salvos vão aguardar o grande dia em que Jesus arrebatará a igreja, aqueles que ficarem vivos, né, e vai unir todos aqueles que creram nele, né? Ele vai reunir todos juntos no céu, e diz a Bíblia que vai haver uma grande festa, que vai durar 7 anos, né, de bodas do Cordeiro lá no céu. Aquele que não serviu a Deus, aquele que fez tudo que era mal aqui nessa terra, o que lhe aguarda é um inferno, né? Jesus, ele contou uma parábola, né, sobre o rico e Lázaro. Vamos ver as palavras de Jesus, porque Jesus ali deixou bem claro de que o inferno existe e aquele que foi para o inferno não tem como retornar, né? Não tem como voltar aqui na terra. Vamos ver o que diz em Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui nós vemos que Jesus contou essa parábola, né? E que deixou bem claro que aquele que já foi condenado, né, que foi para o Hades, né, que ainda não é um inferno, mas é um lugar de tormento onde a pessoa, né, vai aguardar o tormento final, que é o lago de fogo, né, que a Bíblia fala em Apocalipse. Então nós vemos que não tem como a pessoa que está lá ter contato com aqueles que estão vivos aqui nessa terra. Nós vemos que o pai Abraão aqui nessa parábola significa Deus, né? Deus Pai. Aqui nós vemos que fala que aqui na terra tem Moisés e os profetas, né? Foi o que o pai Abraão respondeu para aquele rico que estava no lugar de tormento, né? Que ele queria, né? Aquele rico queria que mandasse alguém dali para a terra, né? Que ressuscitasse alguém para contar que realmente esse lugar de tormento existia, para que eles não viessem parar no mesmo lugar que ele foi se encontrar. Mas o pai Abraão falou: lá eles têm Moisés e os profetas. E nós entendemos que Moisés, né, significa a lei de Deus, né? Porque na verdade Deus passou para Moisés, né? Quando Moisés estava na frente do povo de Israel, né?
caminhando rumo à terra prometida, né? Eles estavam no deserto. Então, lá no Monte Sinai, Deus deu as leis, né? o que era para eles fazerem, né? Como os 10 mandamentos e tudo mais. Então, Moisés significa a lei de Deus, né? E os profetas significa todo aquele que está apregoando, que está pregando o Evangelho de Cristo, dizendo que Jesus salva, liberta e que leva para o céu, né? Então hoje não é diferente, todos nós que somos cristãos, estamos pregando que Jesus salva, mas muitas pessoas não dão crédito. É como nos dias de Noé. Noé, né, ele também anunciava que viria o dilúvio, mas ninguém acreditou nele, né, que achava que ele era um velho já louco, né, que estava caducando. E não acreditaram também porque naquela época não chovia, né? Era só uma leve brisa que vinha sobre a terra para regar, né, as plantações. Então eles não acreditaram e veio o dilúvio, diz a Bíblia, que levou tudo aqueles homens, né? Todos eles pereceram porque não creram, né, na palavra de Deus através de Noé. E hoje nós estamos pregando que Jesus voltará, que Jesus vem, né? E muitas pessoas também não dão crédito. Mas você que já começou a sentir no seu coração, né, o palpitar aí do Espírito Santo, você que através dessas palavras que foram lidas aqui, você está vendo que é importante uma decisão, né, onde você vai se encontrar na eternidade. Tudo o que você decidir aqui nessa terra é o que vai refletir na eternidade. Então que você possa decidir seguir a Cristo, que você possa decidir, né, seguir a palavra de Deus, né? Se esforçar, lutar para conquistar o reino dos céus, porque infelizmente aquele que não decide por Cristo e faz, né, o que lhe dá na teia, faz a sua vontade, né, faz o que quer, infelizmente essa pessoa está decidindo automaticamente, mesmo sem querer, está decidindo, né, um caminho que vai levar para a perdição eterna, que é o inferno, né? Infelizmente, o inferno existe, é real, assim como o céu é real, o inferno é real. Vamos decidir, vamos escolher, que você possa fazer uma boa escolha, que nós possamos nos encontrar um dia com Cristo na eternidade, para viver de glória em glória, né? Para ver Jesus face a face, assim como Ele é. Então, se você gostou desse vídeo, que você possa deixar o seu like, né? E que você possa compartilhar com outras pessoas que precisam de um ânimo, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.